Então, o que eu acho que deveríamos ter feito, e eu gostaria de ter tido uma outra oportunidade, uma outra encarnação para viver isso, é continuar. O problema não foi o disco, o problema foi a gente ter parado depois do disco, né? Se a gente tivesse continuado depois, a gente teria feito outro disco com sucessos. O terceiro álbum é um álbum que muita gente acha o mais legal, porque é bem ousado. Ele não se tornou refém do sucesso pop, quase boy band que nós fizemos. A gente andou para frente, mas a gente precisaria ter feito mais uns 2 álbuns para ter para dar a volta toda, né? Para dar a volta completa, deixar entender melhor tudo que aconteceu. Né? Bem-vindos à terceira e última parte da história do álbum Quatro Coiotes, onde vamos mostrar como foi a divulgação do trabalho, a turnê que incluiu shows nos Estados Unidos, o boicote das rádios e o fim da banda. Mas antes de contar essa história, pedimos que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você nos ajuda para que o YouTube continue exibindo os nossos vídeos, para que possamos continuar contando mais histórias do RPM e seus integrantes. Por fim, ativamos a opção Seja Membro para quem desejar colaborar e acessar material exclusivo do canal. O show de estreia foi realizado no dia 29 de agosto de 1988, no Palácio das Convenções do AMB, tendo Denis Carvalho, diretor de novelas da TV Globo, como diretor musical. A minha esperança naquela época é que o show ressuscitasse a banda, porque a banda era morta. Eles estavam numa época, assim... deslumbrados é uma palavra forte, mas muito inebriados pelo sucesso. Então era difícil ensaiar, eu marcava horário de ensaio, eles chegavam atrasados, aí eu não vinha. Eu me lembro que teve um dia que eu dei uma bronca neles, que era na véspera da estreia, 2 horas da manhã. Olha só, enquanto a gente não passar esse show todo, ninguém sai daqui. Qual é, Denis? Qual é, digo eu? Isso aqui é show de rock, não é bagunça, não. Cada um tocando pro lado, feito maluco. Porque tinham 2 lideranças, que eram o Paulo Ricardo e o Schiavon, né? O Schiavon era praticamente o produtor musical, o diretor musical da coisa, e o Paulo era o líder, né? O vocal líder. E tinha sempre divergência entre eles. Mas na hora que você está ensaiando, você tem que ter um cara que fala, isso tá errado. Um show que mostrou as mudanças pelas quais a banda passou, que intercalou sucessos antigos com músicas do novo disco. Entre as novidades estavam o cover de Autonomia, música de Cartola, e Feito Nós, música do álbum RPM Milton de 1987, onde Paulo Pagni cantou a parte de Milton Nascimento. Mas não foram as únicas novidades. Algumas músicas tiveram uma nova versão, novos arranjos, como foi o caso de London London. No show foi tocado quase todo o repertório do disco Quatro Coiotes. Pelo menos nos primeiros meses da turnê, não estiveram as músicas Quarto Poder e Teu Futuro Espelha Essa Grandeza. Os sucessos do rádio pirata ao vivo, Alvorada Voraz e Flores Astrais tiveram novos arranjos.
Agora uma velha canção. O show foi sombrio, lento, bem diferente da energia mostrada no show do Rádio Pirata ao vivo. Em setembro de 1988 a banda deixaria de trabalhar novamente com Manuel Poladian, e em outubro do mesmo ano, a turnê passou a se chamar Partners. O show era mais dark mesmo, menos luz, sabe, foi caminhando no gráfico, foi caminhando para baixo. O RPM realizou uma mini turnê pelos Estados Unidos, de 14 a 25 de setembro de 1988, com shows em Nova York, Newark e Boston. Também houve alguns problemas na turnê. Por exemplo, a equipe da banda esqueceu os teclados de Luiz Schiavon no aeroporto de São Paulo. O primeiro show que a banda faria em Nova York contou com a presença do presidente da gravadora nos Estados Unidos, mas diante do atraso da banda, ele foi embora antes do show do RPM, conforme conta o livro. No início da turnê Partners as aparições na mídia começaram a diminuir, também o número de shows, as vendas dos discos não foram as esperadas e consequentemente o dinheiro também diminuiu. E nós, quer dizer, apesar de todo o sucesso que nós tivemos em 86, 85, as turnês foram, sabe, nós tivemos que fazer 2, 3 vezes as mesmas cidades, enquanto muitos artistas no Brasil não conseguem fazer o país, e a gente já sentiu que as coisas não estão tão fáceis como quanto na época em que a gente estreou e começou a montar esse show com laser e uma estrutura maior e tudo mais. No dia 27 de outubro começou a temporada de shows no Canecão no Rio de Janeiro, mas com os mesmos problemas que a banda apresentava desde o início da turnê, um show apático e sem entusiasmo. Vários erros cometidos pela banda fizeram deste trabalho um fracasso comercial. Por exemplo, é um álbum sem um sucesso. Talvez a música Quatro Coiotes não deveria ter sido escolhida como música de trabalho. Por outro lado, quando a banda teve a chance de transformar Partners em um hit, eles recusaram. A gente fez coisas como, por exemplo, chegar pro Gilberto Braga, ele implorando, pedindo claramente que ele queria botar a música como tema de um dos personagens principais da novela, uma das novelas que foi a melhor novela da década, eu não lembro o nome. E a gente falou, não, imagina, a gente não quer aliar uma música a um personagem, isso não tem nada a ver com rock. E o disco ficou relegado como o fracasso da RPM, né? Apesar de ter vendido, 300 mil cópias, né? A gravadora também começou a broxar, né, velho? Pô, os caras vão ser tema da novela das 8, os caras não querem. Ruim mesmo, o prédio começou a cair. A gente radicalizou demais num sentido que não era necessariamente o que a gente queria na época. Em 1988, o autor de novelas da Rede Globo, Gilberto Braga, através do diretor Denis Carvalho, formalizou um convite ao RPM para que integrassem a trilha sonora da novela Vale Tudo, que estava por estrear. Seria uma grande oportunidade para o RPM estar ainda mais na mídia e ter uma música do novo disco em absoluta evidência. O Gilberto Braga recebeu nós 4 muito bem, mas fizemos uma tremenda desfeita para ele e para o Denis Carvalho, relembra Luiz. O encontro realmente foi um fracasso retumbante. O Paulo disse que não queria, que a música deveria ter vida própria e não ser associada a personagens de novelas, lembra Luiz. O Luiz Schiavon era a favor de ceder a música porque, assim, poderiam dar maior visibilidade ao novo trabalho. Se pudéssemos voltar no tempo e colocar a música Partners na novela Vale Tudo, teríamos estourado mais um sucesso e poderíamos até ter nos separado, mas gravaríamos mais um disco e os shows seriam melhores. A novela Vale Tudo foi um dos maiores sucessos da Rede Globo entre os anos de 1988 e 1989. Conforme contado também no livro, as rádios começaram a realizar um movimento silencioso de boicote contra o RPM. A antipatia gerada, o pouco entusiasmo que o novo álbum gerou, a postura da banda nas entrevistas, às vezes a falta de profissionalismo na divulgação, tudo isso gerou mal vontade contra a banda, fora a inveja gerada pelo sucesso alcançado em 1986. O álbum não foi bem recebido pela crítica dependendo do posicionamento da banda, conforme contado no livro. Da mesma forma, o grande juiz de tudo isso foi o público, que também não aprovou amplamente esta nova obra. Eu ouvi falar que houve uma reunião entre as rádios, os diretores responsáveis pelas execuções proibiram de tocar RPM.
Ouvi dizer na época e tempos depois uma Lully me confirmou, afirma Deluque. No meio da divulgação de Quatro Coiotes, começamos a ser bombardeados por acusações tipo o disco não vende, o show é uma merda, e aí começamos a responder a tudo e a todos, lembra Deluque. O lado junkie de Fernando Deluque atrapalhou no período de divulgação do novo trabalho. Várias vezes, em determinado momento, ele não falava mais com ninguém. Estava numa coletiva de imprensa, e de repente, saía no meio da entrevista e ia embora pro hotel. Os divulgadores já não sabiam o que fazer com os integrantes do RPM. Até a gravadora CBS cometeu suas gafes. A gravadora produziu 300 mil discos coloridos com os rostos dos 4 integrantes do RPM estampados e com corte industrial a laser, mas ninguém se lembrou de perguntar se os discos produzidos nos Estados Unidos tocariam nas vitrolas brasileiras. Não tocavam. Ninguém atentou para o fato de que o produto americano não era compatível com a reprodução nos toca-discos nacionais. Não faltaram desencontros. O RPM não se entendia com a gravadora, com as rádios e entre si. Nós perdemos a noção da realidade, afirma Paulo Ricardo. O Quatro Coiotes não tinha nenhum hit para segurar o sucesso dos outros discos e nós não tivemos inteligência para segurar a onda e gravar o disco seguinte, falou Deluque. Após a mal-sucedida turnê dos Quatro Coiotes, a banda poderia ter entrado novamente em estúdio e gravar um novo disco, que suplantasse o anterior. O fato de não ter estourado o álbum Quatro Coiotes, broxou todo mundo. Os integrantes da banda começaram a brigar jogando a culpa um no outro, por causa das críticas ao Quatro Coiotes. Todos os planos que foram feitos caíram no esquecimento. Segundo entrevista realizada para a revista Bis, o álbum lançado em março teria uma versão em inglês para o mercado americano, que seria lançada no final de 1988 ou início de 1989. A letra seria traduzida pelo próprio Paulo Ricardo, que disse não confiar nas traduções, que às vezes perdia o espírito das letras. A CBS chegou a oferecer também ao RPM a gravação de um disco em espanhol para atingir o público latino. Enquanto Paulo Ricardo não gostava da ideia, Luiz Schiavon era favorável à gravação, que poderia ser uma porta de entrada até para os Estados Unidos. Paulo Ricardo achava que seria melhor para a banda a gravação de um disco em inglês, diretamente para o mercado americano. Se eles vendem aqui, queremos vender lá também, declarou Paulo Ricardo. Não conseguiram nem uma coisa nem outra. A banda já estava completamente perdida, afogada em drogas e esgarçada ao máximo, comentou o crítico musical Jamari França no livro. O fim do RPM foi uma agonizante sequência de acontecimentos que culminaram com o seu final melancólico. Todos ficaram aborrecidos, mas a relação já vinha se desgastando durante 1988. Vários foram os momentos de tensão e atrito que se mostraram decisivos na posterior separação da banda. Tava cada um para um lado, cada um queria uma coisa, os outros caras queriam cantar, todo mundo queria compor, não havia mais aquela linha clara que a gente tinha no começo. E ali a gente começou a trabalhar um repertório um pouco desigual, sabe? Procurando dar oportunidade para os outros dois também mostrarem o trabalho deles. E cantar não dava, mas para compor a gente estava usando algumas coisas, mas tudo isso gerou muito ressentimento em relação ao Schiavon, e a coisa nunca mais foi como antes. Assim, a gente perdeu a química, seja lá o que for, que a gente teve durante um período, já não havia mais no terceiro álbum. A gente teve um problema de ter ficado muito tempo fazendo o mesmo show e trabalhando no mesmo repertório. Isso daí causou um acúmulo de composições. A gente tem 4 compositores na banda. Isso daí causou um acúmulo de composições. E na hora de fazer o novo disco da RPM, de repente cada um tinha um LP pronto, né? Para Luiz Schiavon, o momento de ruptura foi na fase de seleção das canções para o terceiro disco, RPM, Quatro Coiotes. O clima era muito complicado entre os músicos. O Luiz começou a demonstrar sua insatisfação durante a divulgação do disco Quatro Coiotes, lembra Deluque. Para Paulo Ricardo, o segundo momento definitivo para a separação da banda ocorreu no final de 1988. Paulo Ricardo estava em São Paulo, quando recebeu um telefonema do presidente da CBS, Cláudio Condé, contando ao vocalista que Luiz Schiavon tinha ido procurá-lo para propor um disco solo sem a participação do restante da banda. Nós sempre divergimos musicalmente, artisticamente. A gente sempre se deu muito bem, mas o presidente da companhia me ligou para dedurar o fato de que o Schiavon tinha ido lá para, enfim, planejar um projeto solo, onde ele convidaria
outros intérpretes e tal. E um dia o Luiz inventou uma história de um casamento que tinha em Matão, da família dele, lá, e foi escondido na gravadora, na CBS, a nossa gravadora na época, e pediu um disco solo, sem a participação dos outros integrantes da RPM. Pediu pro presidente, né, pro Cláudio Condé. E o Cláudio Condé nos liga e a gente ficou chocado. Eu fiz uma burrice pessoal. Eu falei com o Cláudio Condé que eu queria conversar com ele pessoalmente. Na época ele era presidente da companhia. E expliquei a situação para ele. Falei, olha, eu tenho minhas composições e eu não consigo botar na RPM. Eu consigo tocar na banda desde que eu tenha um canal para lançar um disco meu. Com convidados, um disco de gaveta, só para dar vazão no repertório. E isso foi muito mal interpretado. O pessoal achou que eu estava tentando procurar um disco solo meu. Isso não vai ficar isso, rapaz. Isso é traição. Traição. Covardia. Traição foi a de vocês lá em Búzios. Eu cheguei e já tava tudo gravado. Vocês fecharam o repertório e não falaram comigo direito. Para de falar merda, Luiz. Merda, quem tá falando é você. Eu tenho direito de batalhar pela minha música. Você entende tudo errado. Segura a onda aí, Paulo. Segura a onda aí. Também não é bem assim. Cala a boca, você também. Isso é mentira. Mentira? Disco solo. Disco solo? Eu tenho uma música, Paulo. Eu tenho uma música nesse disco, porra. Não aguento mais essa merda. Acabou, meu. Acabou. O fotógrafo Rui Mendes relata os motivos do fim do RPM. Em sua opinião, o RPM acabou por uma razão muito simples. Imensa soberba em relação ao profissional de jornalismo de todos os meios. Faltou humildade com a imprensa e a imprensa acabou com eles. Marcos Mainardi acredita que, se os 4 músicos tivessem ficado juntos mais 2 ou 3 anos, teriam estourado muito mais. As composições que os dois faziam, mais a execução da banda, junto à voz do Paulo, que é mágica e é a mais bonita voz do rock neste país, seriam imbatíveis. O último show do RPM foi no Dama Shop, em São Paulo, no dia 25 de fevereiro de 1989, um sábado, dia do casamento de Luiz Schiavon, em Matão, interior de São Paulo. Casei no interior e vim a São Paulo para fazer o show. Foi uma droga, lembra Luiz? Esse show foi a pior coisa que senti na vida. Faltou tudo. Não tínhamos mais aquela coisa de banda, de coletividade, faltou o RPM do início, tudo estava muito ruim, resume Paulo Ricardo. Dessa vez, não houve um comunicado nem à imprensa nem da gravadora. Simplesmente acabou. Uma decisão que já era esperada por todos e só não aconteceu antes por causa dos compromissos assumidos. Venha antes que acabe. Esse é o nome do show de despedida do RPM. O grupo decidiu por fim a uma carreira de sucesso, responsável pela vendagem de quase 4 milhões de discos. Mas como já houve uma despedida em 87, os fãs esperam que, mais uma vez, os 4 rapazes voltem atrás e continuem tocando juntos. Este show que está acontecendo aqui em São Paulo marca alguma coisa muito especial na carreira do RPM. É que ela está chegando ao fim. O grupo, depois de todo esse tempo de trabalho, decidiu se separar. Eles garantem que, embora estejam desfazendo o grupo, continuam amigos e que tomaram esta decisão porque hoje, mais maduros, têm estilos diferentes. Melhor mesmo é ir cada um para o seu lado, em carreiras individuais. Eu não estou considerando que essa parada que a gente está dando seja um final do grupo, sabe? A gente se dá super bem, internamente a gente não tem problema nenhum. O que acontece, basicamente, é que todo mundo na RPM compõe. Então, como a gente só pode, em cada disco, colocar 10, 11 músicas, todo ano sobram composições de todos, entendeu? Então chega um momento que você quer fazer alguma outra coisa, você quer dar vazão a essa coisa toda que você criou e que você não pode canalizar só pro RPM. Nós resolvemos que iríamos, paralelamente ao RPM, manter trabalhos solos que pudessem dar vazão para outros lados da gente que eventualmente não fossem a cara do RPM. E agora é o momento, nós completamos um ciclo, os 2 primeiros discos praticamente foram álbuns complementares, o terceiro eu acho que dá um panorama, junto aos outros 2 em nosso trabalho com o Milton Nascimento, dá um panorama bem completo do que foi o RPM como banda, foi uma grande banda e a gente está aí, está todo mundo aí trabalhando, eu acho que a gente pode voltar a qualquer momento e ser extraordinário.
bastante sucesso, né? Mais do que a gente esperava, em menos tempo do que a gente esperava. Então eu acho que 4 anos intensos de RPM foram suficientes para que a gente conseguisse realizar nossas ambições enquanto grupo e nos deixou mais livres para, de repente, desenvolver projetos pessoais. O Paulo e eu vamos trabalhar um disco, o PA um outro, o Luiz um outro. Aí a gente acha que vai dar tudo certo, tranquilamente, porque... Quem tem a ganhar... O RPM não para, vem mais sucesso por aí. Vem. 3 vezes mais evoluções, mais evoluções. Tem a ganhar agora, né? São 3 evoluções por minuto. Evoluções. O RPM foi pioneiro em muitos aspectos, inclusive na questão de brigas públicas, separações, idas e vindas, empresários, muito dinheiro, mulheres, drogas e mais. Essa foi a história do álbum 4 Coiotes, um trabalho experimental, que tentou se afastar da sonoridade dos primeiros discos, embora seja considerado um bom trabalho, não fez o sucesso que a banda esperava. Talvez se o grupo tivesse lançado rapidamente outro trabalho depois dos 4 Coiotes, o RPM teria mais alguns anos de carreira. Mas os problemas internos eram tão grandes que a banda de maior sucesso dos anos 80 decidiu se separar definitivamente. Acabou. De repente a gente já tinha feito aquilo. Entendeu? Foi muito triste olhar pra cara do Luiz e falar game over. E eu não vi por 12 anos. O prazer tinha acabado. O prazer de tocar junto tinha acabado. Entendeu? E aí acabou a banda. Mas ali a gente já tinha chegado num nível tão grande de diferenças e sensação é de que era melhor acabar no auge do que ficar fazendo uma coisa meio contrariado, meio sub-RPM pra, tipo, empurrar de barriga.